A graça e a paz de Jesus, meu querido e amado irmão, ou você mesmo que não professa nenhuma fé, mas se interessou pelo tema da sexualidade, né? O meu objetivo hoje é trazer um pouco de esclarecimento o que é a sexualidade, mas trabalhar essa sexualidade não de uma forma secular, mas com um parâmetro, com um segmento, uma cosmovisão cristã, né? E o meu respaldo para trabalhar a sexualidade vai ser a própria Bíblia Sagrada, né? Como nós cristãos, como nós acreditamos, como nós definimos a sexualidade, como a Bíblia traz luz à sexualidade. Esse é o objetivo desse vídeo. Então, para iniciar, nós poderíamos iniciar com uma pergunta, né? O que seria a sexualidade, né? O que é a sexualidade? Para nós, claro, isso é apenas a introdução. Para nós entendermos a sexualidade, primeiro nós devemos entender que quantos sexos Deus criou, né? E você vai ver que na Bíblia, a Bíblia diz que Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o sexo feminino. Então, para entendermos isso, e nós vamos entender isso no conceito humano mesmo, na realidade humana também, nós vamos explicar, mostrar que também a ciência trabalha dessa forma também, que Deus criou apenas dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. Então, nesse estudo nós vamos ver qual é o objetivo do sexo, e aí nós vou definir aqui de três formas de como esse sexo pode ser, qual o objetivo por que Deus nos criou com sexo, né? No caso, dois sexos, sexo masculino e sexo feminino. Se você for ver, se você for observar em Mateus no capítulo 19, certa vez Jesus teve um debate bem interessante com os fariseus e eles foram questionar ali a Jesus com relação à questão do divórcio, se era lícito, né? Se era lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo, né? E aí eles pegavam o que tinha sido autorizado, ou o texto de Deuteronômio, mais precisamente, capítulo 24, do 1 ao 4, e ali havia uma discussão, porque havia duas escolas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Hillel defendia a interpretação desse texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4, de que poderia se separar por qualquer motivo, e a escola de Shammai dizia que não. Então os fariseus queriam ouvir Jesus. E Jesus traz luz à sexualidade, porque ele diz assim, vocês não têm lido? No princípio Deus criou, Deus fez macho e Deus fez fêmea, fazendo relação ao texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 1, versículo 24, que Deus, primeiro, trazendo luz, que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E também traz a instituição da sexualidade exercida no próprio casamento, porque o texto diz assim, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, serão ambos uma só carne. Então aqui nós vemos que a instituição da prática da sexualidade ou da relação sexual matrimonial, o texto deixa claro que essa relação é lícita se ela for no casamento, e esse casamento é a união de um homem com uma mulher, né? E o texto ainda traz uma verdade, porque Jesus disse assim não são mais dois, né? A constituição de que duas pessoas, homem e mulher, quando se unem, eles deixam de ser duas pessoas e passam a ser uma única pessoa. Então Jesus diz assim, o que Deus ajuntou, portanto não são mais não são mais dois, mas uma só carne, portanto, e ainda traz a questão do casamento indissolúvel, porque o texto diz assim, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o texto também traz a clareza de o porquê de tanto divórcio na sociedade. Há muitos divórcios na sociedade por causa da dureza do coração das pessoas, e a gente vai ver mais lá na frente que tem a ver também com a relação do pecado. Nós acreditamos que após o pecado de Adão trouxe toda uma corrupção do homem por inteiro, e isso é trabalhado lá em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 3, né, que o homem está totalmente depravado e que o homem não quer a Deus, e que muitas vezes uma distorção da sexualidade é uma punição de Deus ao homem
e a gente pode até ler um texto mais lá para frente. Então, para nós iniciarmos, nós devemos compreender que quem criou o sexo foi Deus, e ele criou dois sexos, masculino e feminino, né? E existe o objetivo porque Deus criou esse sexo, a gente vai ver lá na frente, né? E Deus instituiu o casamento, e esse casamento é entre um homem e uma mulher, né? Eu sei que muita gente não vai gostar de estar ouvindo isso, mas biblicamente é isso. Biblicamente é isso. E então o sexo não é uma construção social, como se prega hoje, né? E a gente vai ver isso lá na frente, né? O sexo foi criado por Deus, e que distorções que existem tem a ver diretamente com o pecado. É pecado. Distorção do que Deus instituiu é pecado. Então, como é que nós podemos nos aprofundarmos mais com relação ao sexo, né? É que Deus ele é o criador do sexo masculino, apenas do sexo masculino e do sexo feminino. Se você for ver cientificamente falando, né? Muitas pessoas que distorcem, eles não gostam, mas cientificamente falando, qual é a composição, como nós podemos definir o sexo, né? O sexo de uma criança, por exemplo. Primeiro, pela composição física, o corpo. Nasceu, como é que nós dizemos? Nós dizemos o quê? Esse é um homem, é um menino. Ou nós dizemos, essa é uma menina. Então, nós podemos definir, né? Ter uma definição científica primeiro pela composição, o corpo. Ou a criança nasce menino, ou a criança nasce menina. Organicamente falando também, o organismo feminino, né? Nós podemos até pegar a testosterona e a progesterona. Se nós formos observar, a constituição orgânica masculina e feminina é totalmente diferente. E nós vemos isso diretamente, por exemplo, quando os trans eles querem participar de competições esportivas, diretamente como mulher. Quando eles faz a cirurgia e ali querem participar como mulher, disputando com mulher, eles sempre vão ganhar. O que não acontece no inverso, né? Claro, né? Uma lésbica, ela não vai conseguir disputar com um homem. Ela pode até tentar, mas o homem vai prevalecer. Mas quando por exemplo, um homem trans, né? Ali, um homem que faz a mudança de sexo e vai competir com mulheres, ganha. Por quê? Porque o organismo é composto de forma diferente. E nós podemos também ver isso na composição celular, os cromossomos. Homem, XY. Mulher, XX. E pode fazer o que quiser. Pode fazer mudança de sexo. Pode tomar hormônio. Pode fazer o que quiser que seja feito. Mas a composição celular vai ser sempre... Os cromossomos vão continuar, mesmo que o homem tire o órgão sexual masculino, mesmo que o homem tome hormônio, faça toda a milacria, mas se for lá comprovar os cromossomos, ainda vai ser XY. Então, nós já vemos que a criança, ela nasce ou homem, ou ela nasce mulher, e isso provado cientificamente. E aí muitos vão botar aqui que eu sou um burro, um preconceituoso, mas tudo bem. Da mesma forma, você vai ver que, se nós formos ver biblicamente, lá em Gênesis, né? Eu não vou ler muito texto, porque se eu for ler muitos textos aqui, eu vou perder muito tempo. O vídeo vai ficar muito grande e as pessoas não vão ver, as pessoas não gostam de ver vídeo grande. Mas eu vou tentar bem rapidinho alguns textos, por exemplo, para definição com relação ao nascimento masculino. Gênesis 4:1, por exemplo. Vamos ver como é que então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim, e ela declarou com a ajuda do Senhor: tive um filho homem. Então a Bíblia, eu não vou ler outro texto que define a mulher em Gênesis 30:21, mas a Bíblia vai definir isso. Quando nasce criança, nasceu um homem. Quando nasce uma mulher, nasceu uma mulher. Até mesmo no ultrassom, quando a mulher vai fazer um ultrassom, né? Ela quando vai fazer um ultrassom, o que a ultrassom constata? O médico vai dizer o quê? Que é um homem ou que é uma mulher. Então, a primeira coisa, se nós vemos a definição
é que cientificamente ou nasce homem ou nasce mulher. Nós também vemos, a Bíblia nos ensina que Deus ele é o criador do sexo. Deus criou o sexo masculino e o sexo feminino. Nós podemos pegar o exemplo, por exemplo, Deus criou os anjos, Deus criou todos todos de uma vez só, criou os anjos todos de uma vez só, e já com a quantidade estabelecida. Mas se nós formos ver o homem não. Nós vemos que Deus criou o Adão, da costela de Adão Deus fez a mulher, e de Adão e Eva nós chegamos ao que chegamos hoje, né? Eu não sei nem qual é a quantidade mundial, a quantidade mundial de quantas pessoas, qual é a quantidade da população mundial. Mas, então nós entendemos que foi Deus que criou o sexo, né? E nós vemos aqui um dos objetivos da criação do sexo, que é a reprodução. Mas o que nós vemos? O sexo no casamento matrimonial, ele é uma bênção. Ele é algo maravilhoso, ele é algo que é agradável, algo prazeroso dentro do casamento. Mas fora do casamento, o que nós vamos ver mais lá na frente é que é pecado e que deságua em um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Até o Bolsonaro falou agora há pouco da questão do custo que com relação à saúde, gasta muito dinheiro com os soros positivos. E muita gente criticou, mas é uma verdade. E eu pergunto, se só houvesse relação sexual entre o homem e a mulher dentro do matrimônio, e se seguisse os parâmetros de Deus, nós teríamos AIDS hoje? Não teríamos. Mas por que nós temos? Porque tem sido praticado o sexo fora dos parâmetros de Deus. É o que nós vamos ver lá na frente. Então nós já fica claro, né? Fica claro quando nós lemos o texto que Deus criou apenas dois sexos. Deus criou o sexo masculino e Deus criou o sexo feminino. Então o homossexualismo, o lesbianismo, o que a gente vai ver aqui mais lá para frente, tudo isso é uma distorção, é uma desconstrução do projeto de Deus, do plano divino de Deus para o homem. E isso é pecado e isso não é aprovado por Deus. Então, nessa primeira parte nós vimos que Deus é o criador do sexo, tanto masculino quanto feminino. Foi Deus que criou o sexo masculino e feminino. Um dos propósitos de Deus ter criado esse sexo é a reprodução, mas existem outros propósitos, dentre eles essa relação sexual é uma bênção e nos dá fruto, que é os nossos filhos, que são a Bíblia nos trabalha como bênçãos do Senhor, né? E Deus criou apenas dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino, e isso a Bíblia deixa claro. Mas se nós fôssemos definir, então qual é o objetivo da sexualidade? Qual é o objetivo de Deus ter nos criado com o sexo? A primeira é a reprodução, né? Nós nos reproduzimos através da união sexual entre um homem e uma mulher. Apesar que hoje nós temos também, por exemplo, a inseminação artificial, né, in vitro ali, que é inseminado o sêmen de alguém, é inseminado no ovário de uma mulher, né? Ou mesmo as barrigas de aluguel. Agora há pouco, um casal de homossexual, né, foi lá nos Estados Unidos e alugou uma barriga de aluguel. Lá é permitido alugar uma barriga de aluguel e eles dizem que é o filho deles, né? Ali foi com o sêmen de um deles, caso não esteja enganado. Mas o que nós vemos, né? O que nós vemos é que mesmo esses outros tipos não comum, que seria a relação sexual de reprodução, o que nós vemos? Que precisa de um óvulo e de um esperma. Então o que isso significa? Não foge do padrão de Deus. Não há como haver reprodução fora do padrão de Deus. Não há. Estão tentando aí de várias formas, né? Fazer até mesmo teve até uma novela, né? O clone, clonar, mas o padrão de Deus é órgão masculino, o pênis,
óvulo feminino, né? E o esperma masculino chegar até o óvulo feminino, né? A coisa a coisa perfeita, a junção dos dois órgãos, masculino e feminino, e o esperma masculino encontrar o óvulo feminino e aí fecundar e gerar uma criança. É a procriação, uma das maiores bênçãos de Deus. Mas nós também aprendemos também com as próprias escrituras que no céu não haverá mais reprodução. E nós podemos ver isso numa certa vez quando os saduceus questionam com relação a uma mulher que foi casada com vários maridos e os saduceus questionam a Jesus, eram religiosos da época, se lá no céu haveria de quem que ela seria esposa, de qual marido, porque vários maridos foram morrendo, né? E de qual que ela seria esposa. E Jesus diz: vocês erram porque vocês não conhecem, né? A escritura e nem o poder de Deus. Lá no céu não, nem se casam, nem se dão em casamento, porque serão como anjo. Então, nós teremos um corpo glorificado, que é o que Paulo trabalha lá em 1 Coríntios capítulo 15. E esse corpo glorificado, ele não mais nós nos reproduziremos, porque seremos como os anjos, né? Mas também, além da reprodução, qual seria o outro objetivo da sexualidade? O outro objetivo da sexualidade é a união conjugal, matrimonial. Volto a dizer, a bênção de Deus está sobre o casamento entre um homem e uma mulher de uma forma correta, matrimonial. Se unem, deixará o homem seu pai e sua mãe e se juntar a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Um casamento com a bênção de Deus. O casamento cristão, ele é realizado por um pastor, um sacerdote, que ali traz as instruções e impetram as bênçãos de Deus sobre o casamento. E o que dá-se a seguir depois disso, depois que recebe essa bênção, é também a união civil. Também a igreja faz a união religiosa, mas também a união social civil entre homem e uma mulher. E daí para frente são uma só carne. Então, dentro do matrimônio é para ser desfrutada. A conjunção, a união sexual é para ser desfrutado. Até eu trago aqui para muitos irmãos que estão aí, ou para você que é secular também, né? Talvez muitos até se escandalizem. Eu não me importo muito com isso. Eu ensino da forma correta. Então não me importo muito com o que as pessoas pensam. Mas muitos pensam de que forma? Muitos tratam a sua esposa como apenas um objeto. Cristãos mesmo, bruto, né? E o matrimônio, o casamento, uma das funções da conjunção, da relação matrimonial, propriamente dito, é ser desfrutado, é ser prazeroso, não só para um, mas para os dois, né? E tem muitos maridos que são maridos coelho, pronto. E a mulher fica lá vendo navios. Isso frustra, isso angustia, isso torna a relação matrimonial algo desgostoso, isso torna algo repulsivo, isso torna algo... isso passa ao libido, que não dá vontade de estar praticando. Mas por quê? Por causa disso. Por causa que o homem muitas vezes vê a coisa ali de uma forma bruta, e essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que seja prazeroso para os dois, para o homem e para a mulher. E também tem outra distorção também no meio cristão, que é santificar demais o casamento a tal ponto de não querer ser praticado a relação sexual. E o apóstolo Paulo traz uma orientação com relação a isso. Ele diz que tanto o homem quanto a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas do homem tem a mulher e da mulher tem o marido. O que isso quer dizer? No casamento não deve ser negado a relação sexual, o que tem acontecido em muitos casamentos entre cristãos. A negação da relação sexual. E isso tem levado a muitos adultérios, e isso tem levado a muitos divórcios, e isso tem levado a relação sexual fora do casamento. Por quê? Porque estão desobedecendo. E o próprio apóstolo Paulo, ele traz a instrução de o porquê isso não é saudável. E ele diz que isso não é saudável porque dá lugar a Satanás. Então, qual é a única forma de se apartar marido e mulher por um período de tempo? A única forma de se apartar marido e mulher por um período de tempo é para se dedicar à oração, ou no caso de uma enfermidade, se a irmã, seu irmão ou está enfermo, aí é passível de compreensão que não há como, né? Não vai praticar para prejudicar mais ainda a saúde da pessoa. Então vale a pena essa orientação, né? Então a relação une o casal. É muito bom quando os dois
veem de uma forma prazerosa. E agora, nós devemos observar que antes e fora do casamento é uma ofensa contra Deus. Então, você que está assistindo esse vídeo, se interessou por causa do tema, a sexualidade. Então, sexo fora do casamento, diante de Deus, é uma ofensa e é pecado. É pecado. O sexo abençoado, diante de Deus, é propriamente dentro do casamento. Nós poderíamos também trabalhar aqui um pouquinho a questão da poligamia, mas o vídeo vai ficar grande, eu já estou vendo que está crescendo, já está com 20 minutos. E a questão da poligamia no Antigo Testamento, mas a poligamia tem um monte de motivos lá, né? Tem um monte de interpretações, de explicações de o porquê acontecia lá. Mas você vê, por exemplo, na vida de Abraão não trouxe bênção nenhuma. Houve uma confusão entre Sara e Agar, sua concubina. Na família de Jacó também houve contenda entre as esposas de Jacó. Na vida do próprio Davi, né, que cometeu adultério com Betseba, trouxe um bocado de coisas ruins sobre sua família. Na própria vida de Ana, nós vemos lá ela e Penina brigando porque uma tem filho, a outra não tem filho. Ele amava mais Ana do que amava a outra. Então não é algo que Deus permitiu, porque Deus tem um objetivo em tudo, mas não é algo salutar. O plano de Deus é o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher, né? Inclusive até mesmo a orientação de Paulo é que o presbítero ele deveria ser marido de uma só mulher. Também tem várias interpretações, eu não vou entrar nisso. A outra coisa é que o sexo deve ser a relação sexual matrimonial, e a própria sexualidade deve ser para a glória de Deus. O apóstolo Paulo em Colossenses diz: tudo que fazemos deve ser, o que você fizer, independente do que faça, deve ser para a glória de Deus. Nós podemos observar que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, até mesmo quando estamos na relação sexual, nós estamos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Somos a imagem e semelhança de Deus. Então, não podemos desfigurar essa imagem e semelhança de Deus. Nós podemos ver que a Bíblia, ela muitos querem ocultar, não falar sobre sexo, mas propriamente Cantares de Salomão trabalha a sexualidade, né? Quando Salomão ali, a sunamita, ele trabalha de uma forma poética a sexualidade. A própria igreja é vista como noiva de Cristo, né? E também Hebreus 13:4 diz que o leito ele deve ser sem mácula. Então a relação sexual deve glorificar a Deus, né? E na igreja eu não diria isso, mas aqui eu vou dizer, deve ter muito cuidado, porque muitos irmãos, quando lá no mundo praticavam sexo oral, e quando chega na igreja querem fazer da mesma forma sexo anal, quando lá praticavam dentro da igreja. Isso não pode, acabou. O leito deve ser sem mácula. Não deve haver também, muitos irmãos querem continuar praticando as mesmas coisas que praticavam, e nós vemos muito o que? Muitos cristãos que querem ainda praticar o swing, muitos cristãos, coisa que diante de Deus isso não é permitido, isso é pecado, E agora, para finalizar o vídeo, eu quero trazer um pouquinho a questão das distorções, né? O porquê que a sexualidade ela foi corrompida, o porquê que a sexualidade ela foi totalmente manchada, o porquê que a sexualidade ela desagrada a Deus hoje, o porquê que o mundo segue uma visão sexual da sexualidade masculina e feminina diferente do que a Bíblia orienta. Nós podemos ir lá para Gênesis capítulo 3, tudo era perfeito, Deus construiu tudo perfeito, mas um dia o homem desobedeceu, trouxe o pecado. O salário do pecado é a morte, como trabalha lá em Romanos, e também trouxe a corrupção, que nós vemos lá em Romanos capítulo 3, o homem não busca Deus, o seu corpo todo caminha para o pecado. Você vai ver isso bem do capítulo 3, versículo 10 em diante. Então, por causa do pecado, por causa da corrupção, nós chamamos isso na teologia de depravação total. O homem está totalmente depravado. Então, qual é o caminho que o homem segue? A fornicação, por exemplo, que é o sexo antes do casamento. A Bíblia chama isso de pureza sexual. É uma orientação para você. Eu não vou me abster muito, mas é uma orientação para você, por exemplo, que namora ou que é noivo, né? Você deve entender isso, que quando você tem relação sexual antes do casamento, você está pecando contra Deus. Você está cometendo um pecado de impureza sexual. E muitos irmãos na igreja, as irmãzinhas, você irmãzinha aí, talvez que tenha assistido, ou
ou você que é pai, deve ter cuidado com isso, porque muitos marmães chegam e dizem, a gente já vai casar, a gente já é noivo, já vai casar, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver, que é isso, é a coisa de não tem nada a ver, né? Que Paulo diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, nem tudo. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Diante de Deus, aquilo que vai contra a palavra de Deus, que é pecado, nós não devemos cometer. Então, esse negocinho, quando o irmãozinho chegar para você, nós já vamos casar, o que tem? Nós fazemos um amor tão gostoso, é pecado. E ainda pode mais eu ainda digo mais para você que é jovem. Preserve, porque a coabitação, né, para falar bem bonito, né, minha esposa disse que eu não devo falar muito de uma forma muito chula, ela diz chula, eu tenho que falar de uma forma mais bonita, mas a coabitação, como diz a Bíblia, que é a relação sexual matrimonial, deve ser a cereja do bolo. Muitas vezes no namoro você cede, o cara já conseguiu o que queria, vai te deixar de lado. E outra coisa também é oração. Se o irmãozinho for crente, ele não vai querer, ele vai esperar. Mas se ele não for crente, isso aí já é um alerta. Se ele está querendo algo que vai pecar contra o Senhor, agora, mas lá na frente vai ser pior. Então não case. Não case. Só case com uma pessoa que possa esperar a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Outra distorção da sexualidade é o próprio adultério. O adultério é o 7º mandamento. É um dos mandamentos do Senhor, né? Dos 10 mandamentos, eu acredito que seja o 7º. Êxodo capítulo 20 traz os 10 mandamentos, que prefiguram um monte de mandamentos e um monte de orientações também, né? Traz esse mandamento: não adulterarás, que é para preservar a família. Esse mandamento tem a intenção de preservar a família, né? Então no Novo Testamento, quando Jesus chega ali, está trazendo a mensagem do Sermão do Monte, ele ainda vai ser mais incisivo. O que é adultério? É coabitar com uma mulher que não é sua. Uma mulher casada, um homem casado, você se relacionar, você está cometendo adultério. Jesus vai além e diz assim, então era somente ser pego, né? O adultério seria propriamente o ato. Mas Jesus, ele vai além e diz assim, Jesus diz que se eu olhar e eu desejar, isso homem ou mulher, se o homem ou a mulher olhar e desejar, já cometeu adultério. Então Jesus, ele torna a lei ainda mais rígida, ele torna o mandamento de Deus ainda mais rígido. Agora é só olhar, se você olhar, então deve ter cuidado, né? A irmãzinha ou o irmãozinho passou, então se ele é casado ou se ela é casada, devem ter cuidado para não desejar, pronto, você cometeu adultério em seu coração e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Nós vemos também que o adultério trouxe grandes consequências, nós podemos ver isso na vida de Davi com Betseba. Ele estava lá no palácio, ele viu, desejou, cobiçou, trouxe ali Betseba para lá, coabitou com ela e trouxe ali uma série de punições sobre a sua vida, sobre a vida, de consequências, podemos dizer assim, sobre a sua família. Também a mulher adúltera de João capítulo 8, quase que era apedrejada porque cometeu adultério. E se nós formos ver hoje, né, o adultério hoje tem destruído casamentos, o adultério muitas pessoas têm pegado o HIV por causa de adultério. Muitas pessoas têm destruído a sua própria vida emocional, sua família, por causa do adultério. Então, meu querido, minha amada irmã, ou você que não é cristão, preserve seu casamento, a pureza. Não pratique a infidelidade, porque a infidelidade conjugal, diante da Bíblia, o adultério, quem pratica o adultério não vai herdar o reino de Deus. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 15. Mas outra distorção, né, que nós vemos da sexualidade é a homossexualidade. E nós vemos hoje, por exemplo, existe a igreja Maravilhosa Graça, né, que pegam somente o amor de Deus. Deus é amor! Mas Deus também é justiça. E o amor de Deus anda junto com a justiça. E outra coisa, Deus é amor, mas a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Então, Deus é amor, mas a palavra dele diz que o homossexualismo é pecado. E quem pratica a homossexualidade não vai para o céu. Sabe? É difícil, mas a homossexualidade é um tipo de pecado como outro qualquer. Então, como é que a gente faz para evitar estar cometendo esse tipo de pecado? É lutar contra ele. É fácil? Não. É tanto que Jesus disse, se as pessoas têm a intenção de se casar e com o pensamento de se separar, é bom que no caso se torne eunuco. Ele dá um bocado de exemplo lá de eunucos, aqueles que foram feitos eunucos,
aqueles que se tornaram eunucos. Eu vou ler aqui o texto, porque para não adivinhar, né? Ele diz, aqui em Mateus capítulo 19, versículo 12, diz, a eunuco que assim nasceram do ventre da mãe, quer dizer, aqueles que não têm a libido, uma pessoa que é eunuco mesmo, nasceu eunuco já do ventre da sua mãe. Aqueles que foram tornados eunuco, que era aqueles que os eunucos que cuidavam dos haréns, os eunucos que cuidavam dos palácios, e aqueles que se fizeram eunuco por causa do evangelho. Então, se você tem atração pelo o mesmo sexo, e se você vê que não consegue ser atraído por outro sexo, você pode pedir libertação a Deus, Deus pode te libertar, ou você pode, por amor ao evangelho, ficar sozinho e lutar contra isso toda a sua vida. O que importa não é 80 anos que nós vamos viver aqui, o que importa é o que nós vamos viver na eternidade. Então, o dinheiro provindo desse tipo de prática é pecado, né? Não deve nem ser levado para a igreja, né? É o que trabalha o texto de Deuteronômio 23:18, né? Quem pratica a homossexualidade não herdará o reino de Deus. A lei condena a homossexualidade, você vê isso em 1 Timóteo 8:10, né? E a prática pode ser uma punição de Deus, que é o que trabalha lá em Romanos capítulo, Deus os entregou, né? A Bíblia diz, Deus entregou, Deus deixou eles praticarem isso como uma forma de punição. Então, para resumir, como é que nós poderíamos definir o casamento hoje? Primeiro, o casamento é a união de um homem e uma mulher que se tornam uma só carne. Esse casamento é monogâmico, então não é poligamia, mas um homem casado ou uma mulher casada com vários homens, ou um homem casado com várias mulheres, não. É monogâmico, um homem e uma mulher, o casamento é indissolúvel, Deus não aprova o divórcio. Então Deus não aprova o divórcio, não é da vontade de Deus o divórcio. E o casamento é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Sempre uma atração pelo sexo oposto e não pelo mesmo sexo. Então o homossexualismo, infelizmente, é pecado. É pecado, e se você viver essa prática e der continuidade dessa prática até a volta de Jesus, você vai ser condenado. É escolha sua. É heaven or hell. Ou céu ou inferno. A escolha é sua. E outra distorção que nós vemos hoje, e principalmente, agora isso aqui já vai um bocado de gente, né, vai deixar um monte de, vai xingar um bocado, vai me xingar aí, eu não me importo com isso. Eu estou dizendo a verdade. Você quer ouvir, é opção. Não quer, não quer. Que é a ideologia de gênero, né? É que a filosofia é que o sexo é uma construção social, né? Os filhos devem ser ensinados de uma forma neutra. Seu filho criou, você não deve chamar ele de um nome masculino nem um nome feminino. Você deve deixar de uma forma neutra, que ele se defina, que ele diga o que ele quer ser. Quer dizer, se o menino tem uma pintinha, é um menino. Pintinha, vai ficar eretinha, pintinha. Se tem um piu-piu, é menina. Menino e menina. Agora essa ideologia de gênero vem sendo impregnada há pouco tempo atrás pelo PT, né? Que tem uma cultura socialista, o socialismo que vem do Karl Marx, ou do comunismo também. E qual é a intenção do comunismo para conseguir dominar o mundo? Destruir a cultura judaico-cristã. E como destrói a cultura judaico-cristã? Destruindo a família. Destruiu a família, destrói boa parte da cultura judaico-cristã e destruindo a igreja também. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Então pode tentar como for. Pode tentar, claro. Vão tentar. As perseguições de Roma no início da igreja não resolveram, nem vão resolver. Por quê? Porque a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então pode tentar como for. Hoje em dia não se comemora mais o Dia dos Pais. Isso eu sou prova. Eu vi, não é ninguém que me disse. Fui levar minha filha no CEMEI para a festa, e quando eu cheguei lá disseram: não, comemora o Dia da Família, não se comemora mais o Dia dos Pais nem o Dia das Mães. Aí a desculpa é o seguinte: não, mas por quê? Sabe por que é o motivo? Porque tem muitas pessoas que é criado pelos avós. Sim, avô é avô. Mas essa desculpa é para implantar que se tiver um homem, dois homens ou duas mulheres, isso é natural, é família também. Diante de Deus, não. Diante de Deus, família é homem, mulher e criança. Ele não aprova a homossexualidade, ele não aprova ele não aprova a ideologia de gênero de forma nenhuma. E nós como pais cristãos, ou você mesmo, que mesmo não sendo
protestante como eu, mas é um católico, ou profeta de outra religião, mas também pensa dessa forma, de acordo com a Bíblia, você deve colocar isso na cabeça da sua filha, do seu filho. É que ele é menino ou que ele é menina. E nunca permitir que ele se descubra se é menino ou se é menina. Porque ele tem um pintinho ou um pipiu. Eu pesquisando, né, que a ideologia de gênero é deixar que a criança faça a sua escolha. Eu pesquisando, eu encontrei, dentro do movimento LGBT, né, LGBTI+, ó, que existe, existe mais, mas eu encontrei 52 opções de definição sexual. Por exemplo, gays, os mais comuns, gays, né, gay, homossexual masculino, lésbica, homossexual feminina, transgênero, aquele que faz a cirurgia, né, bissexual, que gosta de homem, que gosta de mulher, né, travesti, né, aquele que se veste de mulher, né, intersexuais, não tem sexo definido, né, eu botei só alguns aqui, assexualidade, né, aqueles que são assexuados, eles não têm prazer com o sexo, né, e pansexualidade, eu botei até aqui, mas tá escuro, né, que é atração sexual romântica independente de sexo. Atração sexual romântica independente de sexo. Então o que seria pansexualidade? Pode se atrair por um homem ou pode se atrair de forma romântica por uma mulher. E a outra distorção, para finalizar o vídeo, já ficou grande demais, mas para finalizar, é o feminismo. O feminismo tem levado muitos casamentos à ruína. O feminismo. A mulher é tão importante como o homem diante da salvação, diante de Deus, Deus criou os dois com páreo de igualdade, né? Mas pregam, por exemplo, o aborto. A mulher é dona do seu próprio corpo, ela pode fazer o que ela quiser. Prega, por exemplo, a desconstrução da mulher. Então a mulher pode ter o sovaco cabeludo. Prega, por exemplo, né, a destruição da família. O feminismo. E olha, eu não digo que a mulher deve se pagar, por exemplo, uma mulher que faz a mesma função de um homem, o mesmo valor, ou até mesmo mais, de acordo com a competência dela. Quem sou eu para dizer isso? Não. Mas diante da família, o homem tem um papel e a mulher tem um papel. A mulher, ela é a educadora principal dos seus filhos. Ela é a mulher sábia, que é trabalhada lá em Provérbios. Ela deve cuidar da família, ela deve zelar pela família. E a Bíblia, biblicamente, o que a Bíblia diz é que o homem, ele é o direcionador da família, ele é o sacerdote da sua família, ele é o cabeça da família, e a mulher é a sua auxiliadora. A mulher é auxiliadora do marido. E o feminismo prega ao contrário, a mulher tem que liderar a sua família, e isso é antibíblico. Uma das maiores formas de expressão do feminismo hoje, por exemplo, dentro da igreja, é pastoras. Não é bíblico, não adianta. Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos, nenhum era mulher. Nenhum dos apóstolos era mulher, sabe? Então, se Jesus tinha intenção de pregar isso, o pastorado feminino, ele era para ter escolhido entre as suas discípulas, os seus apóstolos ali, uma mulher não escolheu nenhuma. E até na substituição de Judas foi colocado um homem. Então, é antibíblico. Os parâmetros para o presbitério ou para o diaconato não colocam ali a mulher, não colocam, por mais que vai trabalhar naquela parte lá quando termina o diácono da mulher, e muitos querem usar aquilo ali, ou querem usar o Antigo Testamento, ou as filhas de Filipe, que profetizavam, as pessoas que andavam ali do lado de Jesus, mas coordenação, a Bíblia colocou o homem como cabeça da família, a mulher como a sua auxiliadora, e cada um com uma função distinta, e Jesus morreu por todos, independente. Então, para resumir e finalizar o vídeo, né, chegar ao fim do vídeo, nós podemos dizer o seguinte: nós podemos dizer que o sexo, a sexualidade e o sexo masculino e feminino foram criados por Deus, e que o objetivo de Deus criar o sexo masculino e o sexo feminino, primeiramente é a procriação, depois para que haja uma união conjugal entre o homem e uma mulher, e eles usufruam disso dentro do matrimônio, dentro do casamento,
a sexualidade deve glorificar o nome do Senhor. Então, até mesmo a prática da sexualidade dentro do casamento deve sempre enaltecer ao Senhor. E a única forma de glorificar o Senhor, a sexualidade dentro do casamento, é entre um homem e uma mulher. E nós vemos diante da Bíblia que é pecado as distorções que são causadas por causa da depravação do homem cometido pelo pecado de Adão, que é a fornicação, relação sexual antes do casamento, o adultério, relação sexual com alguém que é casado ou casada, homossexualismo, relação entre pessoas do mesmo sexo, é pecado. Ideologia de gênero, que prega que pode ter um monte de ideologia, você pode pode assumir o gênero que você quiser, é pecado diante de Deus. E o feminismo também, que é outra distorção da sexualidade. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa ter te orientado. Isso é o que a Bíblia diz. Infelizmente, eu não li muito texto porque o vídeo ia ficar grande, já ficou muito grande, mas eu não li muito texto por causa disso. Que Deus possa abençoar a sua vida, e eu desejo para você, leia mais a Bíblia, vá buscar a Bíblia, busque pessoas que conheçam a Bíblia e busque orientação para a sua vida. O mais importante de tudo é que Jesus morreu pelos nossos pecados e que virá um dia para buscar a sua noiva. A noiva deve ser imaculada e perfeita. Noiva não deve ser a noiva que ele vem buscar, a sua igreja não deve ser uma igreja pecaminosa. Então volte-se para Deus. Você pode viver 100 anos aqui ou 102 anos, mas você vai morrer, e o que Jesus promete para você é uma vida eterna. Então negue-se a si mesmo, negue-se aos prazeres da carne, busque cada dia mais glorificar a Deus e que viver uma vida de santidade, porque isso vai te levar a uma nova morada da qual Jesus foi para preparar para você e para mim. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter muitos dias abençoados, e que Deus possa, para você que é solteiro, trazer uma noiva, um noivo abençoado, que Deus possa abençoar o seu casamento se ele estiver em crise, e que Deus possa te dar sabedoria para orientar os seus filhos e ensinar o caminho correto que ele deve andar, para quando ele crescer não se desvie dele. Que Deus possa vos abençoar, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.